Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos irmãos. Nessa oportunidade eu quero compartilhar com você mais uma vez da palavra do Senhor, do texto de Mateus, no capítulo de número 5, versículos de número 13 ao versículo de número 17. Então abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 5, nos versículos de número 13 até o versículo de número 17. O texto diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Convido você a abaixar sua cabeça e nós juntos podemos, nesse momento, orarmos ao Senhor. Pai, eu te dou graças por tua palavra, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a tua fidelidade. Louvamos ao Senhor por termos a oportunidade, mesmo em meio a tempos difíceis, de abrir a sua palavra e buscar nela a direção, de através dela, Pai, sermos orientados segundo a sua vontade. Seja conosco, Pai, nos abençoe e nos dirija nesse momento com a tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Todos nós já ouvimos a frase, quando éramos criança, de nossos pais: você não é todo mundo. Hoje, se você já tem os seus filhos, possivelmente você inclusive já disse para os seus filhos essa frase, sempre pensando numa maneira de vida para o seu filho diferente das demais crianças, que você não sabe como é que foram educadas, como elas são tratadas, como as suas famílias as conduzem. Então, você não é todo mundo significa que você quer para o seu filho um padrão de educação que você entende que é o melhor para ele. E é o mesmo que certamente também os nossos pais também pensavam para nós em tempos anteriores. Não foram poucas as vezes que nosso argumento na comparação com outras pessoas, nós usamos essa frase. Uma criança, quando pede alguma coisa para os seus pais, por exemplo, a liberdade de ir brincar no campo de futebol, ou de passear na praça, ou até mesmo de ir a lugares mais longe da sua casa, ele chega, então pede para os seus responsáveis, e quando eles dizem não, esse argumento, né? Mas o fulano vai. Mas o meu amigo da escola vai. E aí é quando, então, geralmente elas ouvem esta frase: você não é todo mundo. Logo quando Jesus inicia seus ensinamentos públicos, a lição fundamental que ele transmite aos seus seguidores é: vocês não são todo mundo. Mesmo que não seja nestas palavras, mesmo que não seja usando esta frase de maneira literal, mas os ensinamentos de Jesus deixavam claro que ele queria formatar naqueles homens um padrão de vida diferente dos demais. De fato, eles foram chamados para serem diferentes. Eles não eram todo mundo. Jesus deixa clara essa diferença nos seus ensinamentos públicos de maneira direta. Jesus
quando ele começa o sermão que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, já evidencia esta diferença através das bem-aventuranças, que nada mais são que um perfil que ele, como o pastor, espera daqueles que o seguem. Ele, como o mestre, espera dos seus discípulos. E ele começa dizendo lá nas bem-aventuranças, né, a expressão bem-aventurado, ou seja, que o nosso caminho é um caminho diferente, que a nossa jornada ela é ímpar, a nossa jornada ela é singular, a nossa jornada não pode ser comparada à jornada daqueles que vivem a partir dos princípios e dos conceitos do mundo. Portanto, essa vontade de Jesus de deixar claro que nós não somos todo mundo, ela é expressa de maneira direta aqui nesse texto que nós lemos, que é o texto de Mateus capítulo 5, do 13 ao 17. E é a partir desta frase muito conhecida que eu quero meditar com você nesse texto. Você não é todo mundo. Ao contrário de ser como todo mundo, Jesus deixa claro que nós somos, em primeiro lugar, um sinal de Deus para mostrar como ele vai solucionar o caos do mundo. Grava isso. Quando falamos essa palavra caos, pensamos em desordem, pensamos num contexto onde as coisas estão fora do lugar, em que elas precisam ser endireitadas, e é exatamente esse contexto das coisas fora do lugar que é evidenciado por Jesus. Basta você olhar nas bem-aventuranças que essas bem-aventuranças elas são uma contraposição a ideias, princípios e valores que são contrários à vontade de Deus. Se nós pudéssemos fazer uma lista reversa, ou seja, uma lista que são os conceitos ou os princípios contrários às bem-aventuranças, nós teríamos um perfil que é o padrão do mundo. Um padrão baseado no orgulho ao invés da humildade. Um padrão baseado na conveniência, ou seja, eu só vou fazer aquilo que é bom para mim. E não um padrão baseado no outro. Não um padrão que se Você não é todo preocupa mundo. com o outro. Esse Você é padrão o também, o sinal de padrão mundano, Deus ele é para pautado pela mostrar injustiça. como ele vai Injustiça nas mais solucionar o diversas caos manifestações. do mundo. Desde a injustiça que fere o direito, que tira o direito de muitos fracos em detrimento da força, seja política ou monetária, que alguns têm. E também injustiças sociais, que ao mesmo tempo, no mesmo país em que um jogador de futebol ganha fortunas, um trabalhador precisa sobreviver com um salário mínimo. Ainda falando desse padrão do mundo, é um padrão também onde a intolerância é algo que marca, ao invés desta pacificação que Jesus propõe aos seus discípulos, o padrão mundano é da intolerância, de você reagir. É um padrão reativo, é um padrão que pensa que você sempre tem que reagir de maneira ainda mais forte quando alguém te provoca ou te causa algum mal. Um padrão mundano que age pela guerra, que busca aquilo que propõe-se ser seu direito através de uma luta, de um embate, ao invés de ser pacificador, como Jesus assim propõe. Ao invés de se dar, de dispor-se, o padrão mundano é um padrão de comodidade. Perceba que este padrão mundano é o que caracteriza este caos
o qual nós estamos nos referindo, onde cada disposição do coração é uma proposta antagônica àquela que Jesus nos faz com as bem-aventuranças. Orgulho, conveniências, injustiças, intolerância, impureza, guerras, comodidade irresponsável. Ou seja, de não nos mover em direção ao outro, de não ir além daquilo que é útil e é bom para mim mesmo. Dominados pela sua vontade. Uma ideia meio que humanista, onde o ser ocupa o lugar central. E esse ser é sempre aquele que se utiliza da palavra ou do discurso para poder legitimar as suas próprias necessidades. E o que Jesus propõe é humildade. Você não é todo mundo. O seu padrão é pautado pela humildade. E essa humildade, ela não dá lugar para presunção. Sem admitir que eu nada sou, jamais permitirei que Jesus seja o tudo para mim. Enquanto eu ocupar o centro da minha existência, Cristo sempre estará nas periferias da minha vida. Ele nunca será importante para mim, porque ele sempre estará relegado a segundo e terceiro plano. Enquanto o mundo celebra o caos, Jesus me ensina que eu devo lamentar pelo caos. Como nós temos visto, sobretudo a mídia, que é, de certa maneira, porta-voz deste conceito, dessa ideia do mundo, então a mídia como porta-voz deste caos, ela acaba transparecendo exatamente isso. O que mais interessa à mídia é exatamente o caos. O que mais dá notícia. Por isso que há muitas críticas, porque a mídia não se preocupa muito em dar boas notícias, porque boas notícias não dá ibope. Ibope, ele é gerado exatamente por confusão, por caos, por brigas, por dissensões, por fofocas, por intrigas. São essas coisas que alimentam esses meios de comunicação, sem querer criticar ou entrar no mérito da questão. Mas a verdade é que ela é o porta-voz desses conceitos ou dessas ideias que fazem aí esse padrão do mundo. Então, ao invés de celebrar o caos, nós, como seguidores de Jesus, nós somos levados ou somos ensinados a lamentar pelo caos. Note que a violência, drogas, prostituição, que são as coisas que mais marcam esse caos, nós vamos percebendo que vão se tornando coisas, de certa maneira, agradáveis no padrão do mundo, onde há um grande incentivo ao uso de drogas, começando pelas lícitas. Temos apologias a essas práticas através de músicas. Essa parte da violência, como ela é disseminada, como ela é, de certa maneira, até mesmo vista como se fosse algo natural. Mas não é. Aqui o texto vai dizer que nós somos o sal da terra. E quando Jesus usa essa figura aí para poder identificar a nossa diferença, certamente ele tem em mente duas coisas, ou pelo menos duas coisas, pensando nas propriedades do sal. Primeiro, a sua eficácia em conter a degradação. O sal, muito usado nesse tempo do Novo Testamento, que ainda não tinha energia elétrica ou conservação de alimentos através de refrigeração, o sal era usado para poder manter as propriedades da carne, sobretudo.
O sal era quem não deixava a carne perder. Porque a carne, quando ela entra num estado de degradação, com poucos instantes, com poucas horas, ela já se torna completamente descartável. Ela não serve mais para servir como mais como alimento. Mas o sal, ele era muito importante exatamente para preservar a carne, como uma contenção desse processo degradativo da carne. Então Jesus está pensando que nós, como sal da terra, nós também servimos de certa maneira como uma contenção dessa degradação. Em que sentido? O pecado ele vai se expandindo, mas quando ele chega na vida de um cristão, ele para, ele não continua, ele não dá prosseguimento, porque o cristão tem que fazer a diferença. Isso vale para tudo. Estamos falando aí desses ambientes caóticos em que a difamação é uma das principais vias que se utilizam. Quantas vezes nós não escutamos sobre assuntos que nós não temos certeza, que falam sobre a vida de pessoas, que ferem o caráter, que ferem a postura de pessoas, e mesmo assim, sem saber se é verídico ou não, nós damos prosseguimento. E nesse momento nós deixamos de ser esse sal, deixamos de fazer a diferença, acabamos sendo como todo mundo, que não é a proposta de Jesus para nós de nenhuma maneira. Então, o sal traz o sabor. Nós, como seguidores de Jesus, somos chamados para ser um sinal daquilo que em Cristo Deus pode fazer com cada pecador. Isso não é novo. É a mesma proposta que Deus tinha no Antigo Testamento com o povo de Israel. Fazer da nação de Israel um povo modelo, um povo que Deus poderia mostrar para as outras nações. Olha, esse é o meu povo, eu sou o Deus deles. E a proposta de Deus com Israel era exatamente essa, do povo modelo. O povo que iria mostrar para todos os povos que existe um Deus, um único Deus, Criador de todas as coisas e sustentador, que tem uma vontade e que tem um padrão para que se viva para agradá-lo. Enquanto o mundo opera por conveniência, ou seja, se for bom para mim, tudo bem, o cristão é chamado para viver em prol do bem dos outros. E isso é um grande desafio para nós. Enquanto o mundo é marcado pela injustiça, o cristão deve ser apegado à justiça e deve lutar por ela. É o que nós vemos com as bem-aventuranças. Enquanto o mundo devolve o que recebe, ou seja, ele é simplesmente reativo à proposta de Jesus, é que nós devemos exercer misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é exatamente você dar ao outro o que ele não merece, em sentidos positivos. A pessoa merece o seu desagrado, mas você resolve agradá-lo. A pessoa merece a sua vingança, mas ao invés disso você ora por ela. Então é isso que é misericórdia. Ser misericordioso é você dar aquilo que as pessoas não merecem. E nós precisamos ser assim, misericordiosos, lembrando da misericórdia de Deus. É assim que Ele nos trata. Ele nos trata, não é segundo as nossas obras, mas Ele nos trata segundo o seu amor. E é por esse mesmo modo que nós devemos viver. Enquanto o prazer do mundo é o pecado, o cristão é chamado para viver em santidade. O cristão é chamado para ter um coração puro. O cristão é chamado para ter uma vida que agrade a Deus. Enquanto o mundo celebra a guerra, age pelas discórdias, pelas confusões, usa da palavra para poder causar o caos, nós somos chamados para sermos pacificadores. Jesus nos adverte que se perdermos a capacidade de contrapor estes valores, para que nós vamos servir? Para que serve um sal que não dá mais sabor? Para que serve um sal que não serve mais para conservar um alimento? E aí ele diz que esse sal
será jogado fora e será pisado pelos homens. Então preste muita atenção. Preste atenção e saiba que você é este sinal da graça de Deus que vai iluminar, que vai trazer uma certa convicção às pessoas do que elas podem ser em Jesus, o que Deus pode fazer delas através de Jesus. Por isso você não é todo mundo. Mas ainda seguindo o texto, você não é todo mundo, porque você é a luz de Deus para possibilitar ao mundo enxergar salvação em Cristo Jesus. Presta atenção. Você é a luz de Deus para possibilitar ao mundo enxergar a salvação em Cristo. Como João Batista foi para Jesus, de certa maneira, nós também somos. Em que sentido? João Batista, na sua pregação, o tempo todo, ele deixou claro que ele não era o Cristo, que ele não era a luz. Ele estava ali antecedendo, ele estava ali preparando o caminho para que Jesus iniciasse o seu ministério. E nós, como cristãos, através da nossa vida, através do nosso testemunho, de certa maneira, nós lançamos luz àquele que realizou essa obra em nós. E cada vez que eu ajo como Cristo espera que eu haja, eu estou apontando Jesus. Eu estou indicando, como João Batista fez, quando ele se encontrou a primeira vez com Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós, ao termos um padrão de vida que agrada a Deus, porque Cristo já nos transformou, nós estamos a cada instante com as nossas obras, nós estamos apontando para Jesus. Nós estamos, de certa maneira, trazendo uma luz à vida das pessoas para que elas possam enxergar este Evangelho. Indicamos o Cordeiro de Deus quando vivemos uma vida que contrapõe o mundo. Apresentamos o Cordeiro quando proferimos a mensagem que esclarece sobre quem ele é. E aí perceba, o testemunho é importante? É, mas não é tudo. Não basta ter um bom testemunho e não explicar a razão desse meu testemunho. Não basta ser uma pessoa que esteja dentro do padrão da vontade de Deus e simplesmente querer que as pessoas enxerguem Jesus. Nós precisamos falar desse Jesus. Precisamos indicá-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através da palavra, através da mensagem, que nós vamos levar as pessoas a como conhecer, como receber esse Jesus. Como a luz, não podemos ser ofuscados pelas trevas que há no mundo. E o que seria esse ofuscar dessa luz? É a cada momento que nós deixamos esses valores de Cristo para buscarmos uma vida baseada nos valores do mundo. Nós então ofuscamos essa luz. E Jesus aqui utiliza uma figura muito esclarecedora. Você não acende uma luz e coloca ela debaixo de alguma coisa. Você acende uma luz pensando num ambiente de trevas, um ambiente escuro. Você acende uma luz para colocá-la de maneira que ela ilumine todo o ambiente. E esta é a proposta de Jesus. Que cada cristão, que cada um dos seus seguidores seja essa luz que ilumina o ambiente. Cada vez que passamos a ser contado como do mundo, cada vez que o nosso padrão de vida se identifica com o mundo, nós estamos perdendo a capacidade de evidenciar a diferença em Cristo. O mundo não enxerga, o mundo anda em trevas, o mundo não ouve, o mundo não percebe, o mundo não percebe sequer a necessidade de salvação. Se você conversar com as pessoas que ainda não encontraram com esse Jesus, elas sequer admitirão que elas precisam de salvação. Mas nós somos essa partida da graça de Deus que encontra o pecador através do nosso testemunho e através da mensagem do Evangelho que nós pregamos. O mundo vive uma vida pagando para ver. Uma vida onde
ele não pensa no amanhã, ele vai levando a vida a lá Zeca Pagodinho, deixando a vida levá-lo. Mas nós não, nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos onde nós estamos, nós sabemos para onde nós estamos indo. Viemos de Deus, um Deus criador de todas as coisas. Um Deus que nos amou lá no princípio, mas que nós escolhemos em Adão seguir um caminho contrário à sua vontade. Mas também cremos num Deus que não deixou as coisas como estavam. Ele ofereceu o seu Filho Jesus. E em Jesus, ele nos ofereceu salvação. E é por esse Jesus que nós vivemos hoje. E é somente através desse Jesus que nós podemos voltar a Deus. O próprio Jesus, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. João 14, versículo 6. E nós hoje, que fomos alcançados por essa graça, nós somos agora os portadores dessa mensagem. Essa foi a vontade de Deus. Ele poderia ter feito diferente? Poderia, mas não fez. Ele quis com que o Evangelho chegasse de coração a coração. E foi assim que o Evangelho chegou até nós. E nós não podemos deixar que, por causa desse ofuscar do padrão do mundo, nós deixemos de ser a luz que ilumina as pessoas a enxergarem esse Jesus. A luz foi feita para brilhar. Portanto, brilhe. Brilhe para que, brilhando, mostre ao mundo como Deus pode transformar pessoas. E esse brilho aqui, não me entenda mal, não é você procurar lugar de destaque na sociedade. Não é você querer se engrandecer, não é você querer ser maior ou melhor naquilo que você faz, não é isso. O próprio Jesus, ele vai ser enfático nessa questão, que nós não podemos buscar os primeiros lugares, nós não podemos ficar interessados a ser maiores, porque no reino de Deus é maior aquele que entende que é menor. O reino é diferente, os valores são diferentes, o padrão é diferente. Seja você, primeiro, a transformação que você quer ver no outro. Nesses anos de ministério que eu tenho, já são 15 anos de ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e um dos principais problemas é exatamente um esperar a atitude do outro, um esperar a transformação do outro. Por isso o casamento vira, de certa maneira, uma luta de demandas e um espera que o outro mude. Mas a proposta do Evangelho é exatamente o contrário, é que a mudança comece em nós, que nós sejamos a transformação que nós queremos ver no outro. E através da nossa transformação, Deus vai comunicar graça ao outro. E ele também pode ser transformado. Não se esconde a cidade edificada sobre o monte. Assim como a cidade é notada por se encontrar num lugar alto, o cristão é notado em meio ao mundo para exercer um caráter parecido com o de Jesus. Deus já nos elevou, não no sentido de importância, não me entenda mal. Deus já nos elevou porque em Cristo Jesus ele já nos salvou. E esse é o padrão que ele quer para os outros. E é através de nós que ele quer mostrar isso. Então você, meu querido, você precisa brilhar, você precisa ser essa luz dentro da sua casa. Como tem sido para nós algo tão desapontante saber que o fato de ficarmos mais tempo em casa tem gerado mais dificuldades familiares. Índices como divórcios, separações e também violência doméstica têm aumentado nesse período de quarentena. E qual é a razão disso? A razão disso é que aqueles que foram chamados para ser diferentes, para poder iluminar, eles estão ofuscados por conceitos, por valores e por um padrão que não é o de Deus para a vida deles. O que esconde um cristão não é o anonimato. O que Jesus está dizendo não é para você ir para as redes sociais, para se aparecer, para mostrar que você existe. Não é isso. O que ele está dizendo é que você precisa ser
essa diferença que vai, ao mesmo tempo, que vai trazer um padrão que agrada a Deus e um padrão possível porque você vive nesse padrão. Por outro lado, você, através do seu testemunho, desse padrão de vida, você vai estar chamando pessoas para serem segundo a vontade de Deus. E você estará apresentando Jesus através da sua vida. Uma vida pautada em humildade. Uma vida pautada em dedicação a Cristo. Uma vida pautada em uma luta pela justiça. Uma vida pautada pela pacificação. Ó, meu querido, não vá para as redes sociais para poder, de alguma maneira, provocar as pessoas. Não interessa se elas são adversárias suas ou não, politicamente falando, porque palavras magoam. E às vezes você não precisa xingar alguém para magoá-la, basta você, de maneira proposital, a provocá-la. E as redes sociais têm sido muito usadas com essa finalidade. Não ceda a essa tentação. Ao ser provocado, não reaja às provocações. Não deixe de colocar o seu coração na presença do Senhor e saber que é vivendo segundo a vontade dele é que você terá uma vida plena, bem-aventurada. Porque Jesus já fez o que precisava ser feito por você na cruz. E agora cabe a você fazer esse Jesus conhecido através da sua própria vida. Que a graça do Senhor seja sobre você mais dessa vez e que o amor dele possa mostrá-lo que não há uma vida mais excelente do que esta, de ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade. Amém.